Depois que eu gravei aquele vídeo falando um pouco de música e falando sobre músicas teocêntricas, canções cristãs e sobre por que a gente é tão, às vezes, antropocêntrico, e isso ficou na minha cabeça, né? Por que a gente pensa tanto em nós quando a gente está compondo, quando a gente está cantando? E eu fiz um mapinha aqui mental. Eu tenho mania de fazer mapas mentais sobre as coisas que são muito mais completos do que os meus vídeos, porque eu tenho muito mais facilidade de escrever as minhas ideias do que necessariamente falar sobre elas, até porque eu consigo compreender que é melhor eu semear algo na sua cabeça para que você comece a pensar sobre aquilo. Mas nem todo mundo consegue ir nos mesmos lugares que eu fui quando eu semeei a ideia. Isso é bom, mas também me dá essa dificuldade de comunicar. Então eu vou seguir mais ou menos as minhas anotações e vou postar essa foto. Eu vou começar a postar as fotos dos roteiros no grupo dos patrões do Davi, que são pessoas mais diretamente conectadas ao meu trabalho, então, enfim, talvez isso seja útil para eles. Mas pensando por que a gente está cantando tanto sobre nós mesmo as nossas músicas que são de louvor, que são de adoração, elas falam tanto sobre nós, né? E eu parei para pensar que isso talvez não fosse algo errado necessariamente, mas fosse uma característica do nosso tempo, uma coisa da nossa geração. Porque parece que as pessoas que estão cantando sobre si mesmas, elas estão tentando definir melhor a si mesmas. O louvor, para mim, é uma proclamação. Então você viu algo, você admirou algo, e essa admiração é a adoração. E aí você começa a proclamar aquilo que você viu, você começa a louvar aquilo que você viu. E essa proclamação é o louvor propriamente dito. Então quando você vê coisas em você, ou mesmo vê coisas que Deus faz ou pode fazer por você, e começa a proclamar aquilo, cada coisa que você proclama se torna uma nova definição na sua vida, se torna uma nova delimitação na sua vida. Então, quando você canta que Deus te ama, você passa a falar aquilo, proclamar aquilo, porque você viu aquilo. Então, você adorou o amor de Deus, começa a louvar o amor de Deus. Só que o fato de você proclamar algo faz você acreditar mais intensamente naquilo. Ou seja, a proclamação do que você louva é como se fosse um viés confirmatório, uma necessidade de afirmar, não necessariamente autoafirmar, mas é bem possível que seja autoafirmar também. Você afirmar algo ou autoafirmar algo a respeito de você, porque uma autoafirmação só pode ser a respeito de você, para que você fique mais convicto daquilo que você está falando. E isso é muito natural em uma geração em que as pessoas são confusas sobre a sua própria identidade. Ou seja, nós temos muita dificuldade de definir quem nós somos, como nós somos e por que nós somos assim. Eu ainda preciso parar para pensar desde quando nós nos tornamos uma geração com tantas dificuldades de autodefinição, com tantas dificuldades com a nossa identidade. Mas se você for perceber, esse assunto, identidade pessoal, identidade cristã, é algo que está muito em voga, não só entre nós cristãos, mas parece que o mundo inteiro está tentando definir uma identidade para as pessoas, e cada pessoa no mundo está em procura, está em busca de uma identidade para si. Isso é algo que tem muito assunto e eu ainda preciso pensar mais sobre isso, mas eu queria falar dessa árvore de ideias. Eu vou puxar um galinho que explica mais ou menos aonde eu cheguei pensando sobre isso, que é no esfacelamento das famílias. A tendência das famílias com o passar do tempo é que as famílias diminuam e se tornem mais distantes umas das outras. Antigamente as famílias ficavam muito próximas. Pai e mãe estavam perto do vô e da avó, que ainda estava perto do bisavô e da bisavó, e os filhos nasciam naquela mesma redondeza e começavam a criar seus próprios filhos ali naquele contato familiar. Então, havia uma definição geracional. Você tinha um contato muito mais próximo com as suas raízes. Então você entendia muito melhor as suas razões, porque você entendia muito mais as suas origens. Acabava que estar tão perto assim da sua família colocava para você uma dificuldade. Você tinha que ser parecido com seus pais. Então, às vezes, a profissão do seu pai acabava se tornando a sua. Com o fato da gente se afastar mais da nossa família, das nossas famílias estarem mais espaçadas geograficamente e até ideologicamente, o lado bom
é que nós temos mais liberdades individuais. As nossas profissões são mais individualmente escritas, os nossos casamentos são mais individualmente definidos. Não tem mais uma família arranjando um casamento para outro. E a gente tem mais liberdade de religião também, porque você não é mais obrigado a seguir a religião dos seus pais. Se você, por exemplo, se define como cristão evangélico e você tem pais cristãos católicos, se você estivesse muito perto deles, haveria muito conflito. Mas uma vez que a gente está mais distante, os conflitos são menores, você tem mais liberdade religiosa. Isso acontece também ao contrário. Pessoas que têm uma ascendência cristã acabam tomando outros caminhos religiosos porque não tem mais a proximidade com os pais. Essa distância alivia uma pressão, mas também causa um problema. Aumenta o isolamento, o sentimento de solidão, sabe? De você ter dificuldade para definir a si mesmo, porque a gente não se define sozinho, a gente só consegue se definir no outro. O ser humano é definido socialmente, ele é definido pela comunidade. Você é, de certa forma, você é o que as pessoas dizem que você é e você aprende a ser aquilo que as pessoas dizem que você deve ser. Você perde as referências, você não tem mais referência de família, você não tem referência nem de autoridade. A própria questão da autoridade se perdeu. A gente não ama e não valoriza a autoridade. Talvez isso seja imposto de fora para dentro, e o esfacelamento das famílias não seja o maior culpado por isso, mas, cara, estar distante das famílias certamente nos faz dar menos valor à autoridade. Cara, sobre esse assunto tem muita coisa para falar. E eu vou focar em uma coisa só. Eu acho que eu vou acabar continuando esse assunto e, sabe pensamento de árvore? Você acha um tronco e vai indo embora? O foco desse vídeo é que nós temos dificuldade para definir a nossa identidade. Identidade tem a mesma origem da palavra idêntico. Identificar é você ser parecido com algo. Não confunda ter identidade com ter individualidade. Na verdade, o que o mundo prega é que nós devemos ter a nossa individualidade. Porque quando você fala de individualidade, você está falando das coisas que são só suas. Mas quando você fala de ter identidade, você está falando de ter identificação, ou seja, descobrir parecido com quem você é e com quem você deveria ser parecido. Então, na busca de uma individualidade, as pessoas acreditam estar buscando identidade. E por não saber diferenciar identidade de individualidade, nós acabamos nos tornando idênticos, ou seja, parecidos com qualquer coisa. A gente se torna idêntico a qualquer coisa, com qualquer movimento que deseje nos identificar ou que nos ofereça uma diferenciação, porque na verdade nós queremos individualidade, mas nós estamos procurando por identidade. Então a gente acaba se tornando parecido com qualquer coisa que nos pressione ou que nos ofereça algum tipo de abrigo. Eu quero falar mais sobre isso, mas enfim, não é isso. O cinto do vídeo de hoje, cara, é complicado, mas pensa assim, a gente está afunilando o pensamento. Então, pensando sobre isso, identidade e individualidade, o homem precisa de uma identidade. A individualidade do homem é sozinha e triste, e a nossa própria identidade está corrompida. A gente não consegue se tornar parecido com nada, porque tudo que a gente olha é destruído e nada é o que a gente deveria ser. Tudo está tomado pelo veneno do pecado. A degeneração do homem é total, a corrupção do homem é total. E uma vez que o homem, como governante de todas as coisas criadas e criador da cultura do nosso tempo, ele está corrompido, tudo está igualmente corrompido. Não tem nada que seja legítimo ou que seja santo, ou que seja puro, ou que tenha algum tipo de valor em si mesmo, porque tudo está corrompido. Ainda existem lampejos de beleza e de grandeza nas coisas, mas são só faíscas, porque conforme o tempo avança, mais e mais as coisas vão se tornando corrompidas. E não há esperança para a cultura humana. A cultura humana não pode oferecer um substituto à altura de restaurar a nobreza e a glória do homem, porque ela também está corrompida. Se você está com as mãos sujas e faz um pão com mãos sujas, o pão vai sair imundo. Se você amassar algo com as mãos sujas, aquilo que você amassou vai ficar imundo. Da mesma forma, o homem criou uma cultura com as mãos imundas do pecado. Então essa cultura que o homem criou está
impura e completamente arruinada. Esse vídeo é pré-requisito para o vídeo que vem. Eu, na verdade, queria falar sobre o assunto do próximo vídeo, mas toda essa introdução é necessária para que vocês entendam a linha de pensamento que a gente tem que criar e desenvolver para falar sobre identidade humana, identidade cristã. Lembra disso, você não se define sozinho, você se define na sua comunidade. Se a sua comunidade é a sua família, você é definido na sua família. Se a sua comunidade envolve uma igreja, seu círculo social envolve uma igreja, a igreja precisa ajudar a definir você. Se você está numa sala de aula, aquela sala de aula também é uma comunidade que ajuda a definir você. Nós não conseguimos identidade sozinhos, porque identidade é parecer, é ser idêntico a algo ou alguém. E a nossa identidade se define muitas vezes no nosso círculo. Existe algo pessoal, você acrescenta algo ao círculo social, mas você também é muito influenciado por ele. E identidade em Deus quer dizer que você permite que Deus diga a você quem você é. E sério, para Deus poder dizer quem você é, você tem que parar de falar um pouco. Bom, era só isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. O vídeo continua na próxima quinta-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário pra mim aqui embaixo, não esquece de clicar no gostei. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, eu publico vídeos todas as semanas aqui. Clica no inscrever-se, se inscreve no meu canal. Se você quer me ajudar a produzir mais e melhor, considere se tornar um patrão do meu canal. Tem o endereço aqui embaixo na descrição, patreon.com/davidmesquita. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau.